A madrugada de 28 de janeiro de 2026 virou do avesso a casa e a vida de Maria do Rosário e do marido. Moravam aqui há mais de 30 anos e sem teto tiveram de ser acolhidos por um filho. 6 meses depois, nem sequer há obras. O empreiteiro diz que primeiro tem que ter material para depois poder vir para cá. E eu vou ter que ter dinheiro para poder lhe pagar. Como o seguro está a atuar, deu dinheiro, mas não abrange a despesa toda. Portanto, ou seja, eu, se for assim, eu não sei se vou conseguir pôr a casa de pé. Por acaso que o Estado não dê esse dinheiro para as janelas e para as portas, ainda mais difícil fica. Em Leiria, continuam por avaliar milhares de candidaturas a apoios. Se fosse em Lisboa as coisas tinham-se movido de outra maneira. Nesta empresa de moldes da Marinha Grande, 2 das 5 unidades de produção ficaram destruídas. Só de prejuízos diretos foram 9 milhões de euros. A solução é, digamos que, sucata. Com várias máquinas sem reparação possível, trabalha-se apenas a 30% da capacidade. As linhas de financiamento foram lançadas, na minha opinião, foram um bluff. Se eu quiser ir às linhas do Estado de apoio, eu vou criar mais dívida. É dinheiro que nós vamos ter de pagar algum dia, não é dado. Mesmo quem socorre a população sentiu a ausência do Estado. O quartel dos bombeiros voluntários foi reerguido graças a donativos de particulares. Logo nos primeiros 3, 4 dias veio aqui ao nosso quartel o Sr. Presidente da República, o Sr. Ministro da Administração Interna, alguns secretários de Estado. Disseram-nos que podíamos avançar, que podíamos contar com o apoio deles, mas até o momento nem um único papel a dizer ou que contávamos ou que não contávamos, ou com €1 ou sem euro nenhum. A Câmara de Leiria estima que a tempestade derrubou até 8 milhões de árvores. As zonas entre Pinhal e as povoações estão por limpar porque falta mão de obra. Mesmo ao lado de pequenas ruas como esta, há um amontoado de troncos caídos, ladeados por ramos e vegetação densa, isto a 100 metros de um centro escolar e de um pavilhão desportivo, sendo que logo ali embaixo encontramos uma série de casas. Um barril de pólvora em pleno verão, quando o risco de incêndio é maior. João Azevedo, Euronews, Leiria. O governo espanhol declarou 211 áreas gravemente afetadas por uma emergência de proteção civil, conhecidas como zonas catastróficas, na sequência de 6 meses marcados por incêndios florestais, inundações e tempestades violentas. Entre os episódios mais graves destacaram-se os incêndios em Madrid, Ávila e Toledo, que levaram à primeira declaração de sempre de uma emergência nacional devido a incêndios florestais. Em Navas del Rey, um dos municípios mais afetados, as chamas consumiram milhares de hectares. Desalojaron afortunadamente con tiempo y eso ha facilitado el hecho de que no haya ninguna víctima en todo el incendio que ha habido. Os incêndios deixaram uma paisagem completamente carbonizada e provocaram danos significativos em explorações agrícolas, infraestruturas e áreas naturais. Un incendio horroroso, con una brutalidad, ha sido un monstruo que nos ha pasado por encima. Y nos ha pasado por encima no solo del monte, sino de muchas casas, viviendas del municipio, del pueblo. A declaração de zona de catástrofe permitirá o acesso a apoios para reparar os danos e recuperar as áreas afetadas. Pelo menos 13 pessoas foram encontradas mortas num centro comercial depois de um forte terremoto ter atingido o sudoeste do Japão na terça-feira. O sismo causou graves danos no edifício, onde continuam as operações de busca e salvamento, enquanto dezenas de pessoas permanecem presas sob os escombros. Em Atsushiro foram ainda confirmadas mais 5 mortes numa fábrica danificada. 助けを待つ方々がおられて、時間との勝負になっております。現場の総力を挙げて、一人でも多くの方々の救命救助を目指してまいります。被災地では Este é o sismo mais forte a atingir a região na última década. O terremoto destruiu casas, provocou incêndios, danificou pontes e deixou dezenas de milhares de pessoas sem eletricidade.
今回でかかったですね。前もありましたけど、前以上にちょっとでかかったので。停電はしてますけど、そんぐらいかな。停電、荷物はちょっとひっくり返ってます。As autoridades alertaram os residentes para se manterem cautelosos nos próximos 2 a 3 dias, devido à possibilidade de fortes réplicas. Keiko Fujimori é a nova presidente do Peru. A líder do Partido Força Popular tomou posse na terça-feira para um mandato de 5 anos, tornando-se a primeira mulher a assumir a chefia do Estado peruano. A chegada de Fujimori ao poder pretende pôr fim a uma década de forte instabilidade política, período em que o Peru teve 9 presidentes. No primeiro discurso perante o Congresso, a nova presidente apresentou as prioridades do mandato, com destaque para as áreas da segurança, economia e da resposta ao fenómeno El Niño. Fujimori anunciou ainda a composição do novo governo. A nova chefe de Estado chega à presidência depois de uma vitória renhida na segunda volta das eleições, devolvendo o fujimorismo ao poder quase 26 anos após a demissão do seu pai, Alberto Fujimori, que abandonou a presidência por fax a partir do Japão na sequência de um escândalo de corrupção que abalou o país. Os Estados Unidos lançaram na segunda-feira uma revisão da sua presença militar na Europa, dando seguimento aos anúncios feitos pelo presidente Trump há vários meses, na sequência de desentendimentos com vários líderes europeus. Trump afirmou que a medida não estava relacionada com esses acordos, mas sim com uma iniciativa destinada a garantir que a Europa avance e assuma a principal responsabilidade pela sua própria defesa. Este desentendimento foi novamente reforçado pelo secretário da Defesa dos Estados Unidos, que revelou que a iniciativa tinha sido lançada através de uma publicação na rede social X. O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, já tinha alertado os aliados europeus durante uma reunião da NATO com os chefes de defesa em junho para as intenções de Washington de retirar tropas. Ainda não é claro onde os Estados Unidos vão manter a presença militar e onde irão recorrer a cortes, uma vez que Hegseth afirmou na altura de forma vaga que alguns países irão falhar e outros irão passar com distinção. A Alemanha, Espanha e Itália, países cujos líderes tiveram desentendimentos com Trump, foram as nações onde os Estados Unidos anunciaram planos para reduzir a sua presença. A revisão, cuja duração ainda não foi especificada, poderá levar a novos cortes, uma vez que a administração Trump continua a defender uma visão crítica em relação aos aliados europeus. Os deepfakes e os conteúdos gerados por inteligência artificial terão de ser identificados como tal a partir de domingo, uma vez que a maioria das regras da Lei da Inteligência Artificial da União Europeia entra em vigor. A lei exige que as empresas tecnológicas informem os utilizadores quando estes interagem com um chatbot ou quando estão expostos a deepfakes e a vídeos gerados por inteligência artificial. Os textos destinados a informar o público sobre questões de interesse geral também terão de ser identificados se tiverem sido escritos por inteligência artificial sem supervisão editorial humana. O objetivo é permitir que os utilizadores saibam imediatamente se o conteúdo é real ou falso, para evitar a desinformação e a fraude e para tornar a inteligência artificial mais transparente e fiável. As regras aplicam-se apenas a conteúdos criados por motivos profissionais, não a particulares que utilizem a inteligência artificial para uso pessoal. Os sistemas de inteligência artificial têm até 2 de dezembro para se adaptarem às novas regras. Existem isenções para obras artísticas, criativas, satíricas e ficcionais. Algumas gigantes tecnológicas como o TikTok e a Meta já começaram a identificar conteúdos gerados por inteligência artificial, antecipando-se às novas regras. Segundo o relatório do Instituto de Economia Energética e Análise Financeira, a União Europeia deve acelerar a implementação de energias renováveis e bombas de calor para garantir a sua soberania energética. O grupo de reflexão calculou que em 2024 a expansão da energia eólica, solar e das bombas de calor terá substituído 8,8 mil milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito, o que equivale a 2/3 das importações da União Europeia provenientes do Qatar nesse ano. Se a União Europeia conseguir cumprir as metas de instalar todos os anos 4 milhões de bombas de calor, 75 gigawatts de energia solar e 22 gigawatts de energia eólica, poderá reduzir em 25% a procura de gás até 2030. Entre 2021 e 2025, as importações de gás pela União Europeia aumentaram 84%, numa altura em que o Médio Oriente continua a viver um período de instabilidade.
Cumprir as metas também continua a ser um desafio. Em 2025, a energia limpa representava apenas 26,2% do consumo de energia da União Europeia, muito abaixo do objetivo de 42,5% definido para 2030. Ao mesmo tempo, os analistas alertam que acelerar a transição para a energia limpa pode criar uma nova dependência, a da China. O país domina a produção de equipamentos essenciais, como painéis solares, baterias e bombas de calor, reforçando o seu papel como uma potência na produção de tecnologias para a eletrificação. Um trimestre positivo para a Mercedes-Benz. Entre abril e junho, a empresa alemã conseguiu um lucro operacional de 1,55 mil milhões de euros, mais 22% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os resultados refletiram-se na Bolsa, com as ações a subir 5% em Frankfurt. Este desempenho foi impulsionado pelas vendas de carrinhas comerciais e serviços financeiros. Quanto à divisão principal da empresa, que fabrica automóveis de passageiros, teve uma queda no lucro operacional de 26%. As vendas subiram nos Estados Unidos e na Europa, no caso do continente europeu, com uma grande procura dos Mercedes elétricos. As vendas destes carros aumentaram em 87%. Mas na China a história é outra. Aqui as vendas caíram 30%. A razão é a introdução de novos modelos de automóveis da Mercedes e o grande aumento da concorrência no mercado chinês. A empresa diz que a China tem uma grande importância estratégica e é precisamente por causa da China que para o resto do ano a Mercedes espera vendas mais fracas do que no ano passado. A concorrência do mercado chinês tem sido apontada como a razão das dificuldades dos fabricantes alemães de automóveis, como a Volkswagen.